Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje teremos uma mini aula sobre os elementos do texto narrativo, os elementos da narração. Vamos lá? Ao falarmos em narração, logo nos remete à ideia do ato de contar histórias, sejam estas verídicas ou fictícias, né? São reais, né? Ou baseadas na ficção. E para que essa história seja dotada de sentido, né, para que ela faça sentido para a gente, ela precisa atender a critérios específicos no que se refere aos seus elementos, né, constitutivos. Ou seja, todo o texto narrativo ele tem que ter uma estrutura básica para que a narração faça sentido, né, para que ela aconteça, para que a gente entenda, para que a gente leia, para que a gente curta aquele tipo de texto narrativo. Né? Pode ser um conto, uma novela, uma crônica, um romance. Então, assim, tudo isso faz parte, né, do texto tipo narrativo e que a gente vai ver agora a estrutura dele. Primeiramente, o espaço, né? O que é esse espaço? Toda narrativa, ela acontece em um local, né? Um local onde acontecem os fatos, onde os personagens se movimentam. Existe aquele espaço físico, né? Que é aquele que caracteriza o enredo, né? Por exemplo, pode ser um local nas montanhas, pode ser na praia, pode ser num quarto, pode ser no espaço sideral, pode ser num planeta, pode ser onde o autor quiser que ele seja. É aquele espaço que ele criou para contar a história. E também tem o psicológico, que retrata a vivência subjetiva, né, daqueles personagens, ou seja, né, o local é a mente da personagem, e começa aquele fluxo, né, de consciência, que a gente começa a entrar realmente na mente da personagem. Tá? Então, esse é o espaço, é um dos elementos do texto narrativo. Depois nós temos o tempo. Como assim o tempo? Né? O tempo ele pode ser dois tipos, cronológico ou psicológico. Sendo que o cronológico é aquele, né, como o próprio nome diz, ele está ligado aos meses, às horas, a anos, né? Então ele é marcado pelos ponteiros do relógio, né, e pelo calendário, né? Então, fulano nasceu em tal ano, aí aconteceu isso naquele ano seguinte, então vai seguindo, né, uma linha do tempo, uma cronologia, né? Então, tem muitos romances que a gente, né, muitos textos narrativos que a gente muitas vezes não sabe, né? A gente não consegue identificar o tempo. Outros, né, por exemplo, romances históricos, aí fica mais fácil a gente entender quando, né, se passa aquela história. E também tem o tempo, assim como o espaço tem o psicológico, também aqui a gente tem o tempo psicológico, que é ligado às lembranças, aos sentimentos vividos pelos personagens. Aí, de novo, né, tá dentro da mente do personagem. E aí tem aquelas memórias, lembranças, né? A gente chama de flashbacks, né? Que vão sendo trazidos pelo personagem naquele texto. Né? Então, o tempo é quando, o espaço é onde, o tempo é quando. E depois, né? Depois a gente tem os personagens, né? Importantíssimos, né? São fundamentais, né? Pois sem elas não haveria o próprio enredo. Né? Há predominância de personagens que se destacam, né? Pelos seus atos heróicos, né? Que são chamados de personagens principais. E outros, né, que se relacionam com esse personagem principal, que tem uma oposição a ele, né? Tipo, é aquele clássico, né? Mocinho é o principal e o bandido seria o antagonista, o personagem antagonista, que a todo momento quer derrubar o principal, quer fazer um mal para ele, quer vencer ele de alguma maneira. E também tem as personagens secundárias, né, que não se destacam tanto, né, quanto as primárias, mas funcionam e tem um papel muito importante dentro da narrativa. Eles dão um suporte, né, para o enredo e para a trama. Lembrando que personagem não precisa ser pessoas, né? Podem ser personagens, por exemplo, tem livros que os personagens principais são cachorros, né? Por exemplo, aquele livro Marley e Eu, tem o livro Fluff, né, da Virginia Woolf, que os personagens principais são cachorros, podem ser objetos, né? O autor que escolhe. E se ele quiser que esse computador que eu estou trabalhando nele agora, ele seja um personagem, ele pode ser o personagem. Tem um livro clássico, né, o Curtiço, que o personagem principal é o próprio Curtiço, né, que ele vai contando a história, né, daquele Curtiço, né, do Rio de Janeiro, né, do século retrasado, que ele acaba virando o personagem principal. Depois nós temos o narrador, importantíssimo, né? Aquele que narra a história, que nos conta a história. Ele atua, né, como um observador, um mediador entre a história narrada e aquele que está lendo, né? O leitor ou aquele que está assistindo, né? Então nós temos o narrador personagem, ele conta e participa dos fatos ao mesmo tempo. A gente chama de
narrador em primeira pessoa. Nós temos o narrador observador, ele só descreve para nós os fatos, só que ele não se envolve com a história, ele não participa da história. Então, nós temos aí o narrador em terceira pessoa. E por último, né, nós temos o narrador onisciente, é aquele que sabe de tudo, né? É como se fosse Deus e entrasse na cabeça de todos os personagens, ele revela os sentimentos mais íntimos, os pensamentos mais íntimos, de uma maneira que vai além da própria imaginação. Muitas vezes, né, sua voz se confunde com os personagens. A gente não sabe se é o personagem ou o narrador que está falando. Aí nós chamamos de discurso indireto livre, que mais para frente estudaremos. Então, todos esses elementos, eles se relacionam e eles formam o enredo. O que é o enredo? O enredo é a própria história em si, é o desencadear dos fatos, é a essência daquela história narrativa que a gente está lendo, a qual se constituirá muitas vezes para um desfecho imprevisível, né, para um final imprevisível que talvez não corresponderá às expectativas do leitor. Né? Muitas vezes a gente lê um livro e fala, nossa, acabou o livro? Há pouco tempo mesmo eu estava lendo um livro, um romance do escritor japonês, e eu cheguei na última página, acabou o livro e eu fiquei muito decepcionado. Eu falei, não é possível. Agora que o livro estava ficando bom, eu estava me interessando, o que vai acontecer, né? Parece que o clímax do livro estava chegando, o livro acaba, simplesmente, né? Mas essa é a magia, uma das magias da literatura, né? Então, portanto, esse final poderá ser triste, pode ser alegre, cômico, trágico, né? Depende do ponto de vista que o narrador escolheu, né, para utilizar. Certo, pessoal? Então, essa foi a mini aula sobre os elementos do texto narrativo. Bons estudos, cuidem-se, um abraço e até mais. Tchau, tchau.